projeto, só comentando um pouco mais, ele tem como objetivo promover ações utilizando as mídias digitais sobre a importância da saúde mental para estudantes de graduação. Ele é desenvolvido pela docente professora doutora Aline Raquel, dos Santos Ibiapina, em conjunto com alguns alunos do curso de enfermagem da Universidade Federal do Piauí e alguns profissionais colaboradores. E temos a honra de recebê-los nessa nossa aula. Inicialmente, né, gostaria aqui de apresentar o nosso ministrante, que é o Álvaro Rocha. Ele é mestre e doutorando, enfermeiro, mestre e doutorando em enfermagem pelo programa de pós-graduação em enfermagem da Universidade Federal do Piauí, e hoje vai estar conosco nesse momento. Desde já, a gente deseja uma boa aula a todos, bom proveito. Vou passar a palavra para o Álvaro, e aí, inclusive, né, perguntá-lo em relação à questão das perguntas, né, a respeito desse sentido. Vocês podem colocar, temos monitores nos chats para responder qualquer dúvida, e passo a palavra. Obrigada, Alana. Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Sei que estão um pouquinho cansados, alguns devem vir da universidade, outros em outras atividades, mas eu queria conhecer um pouquinho de vocês antes de começar. Vocês são da UFP, projeto de extensão, ele é só alunos da UFP ou ele tem alunos de outras instituições? Vamos ver se está um pouquinho tímido. A Alana pode até responder. Bom, o nosso projeto de extensão, a maioria é da UFP. Temos colaboradores, e a maioria da UFP são alunos da professora do campus da UFP de Teresina. Temos alguns colaboradores externos, como, por exemplo, eu já sou enfermeira formada pela UFP, só que pelo campus de Picos, e atuo como colaboradora já como externa, né, já nesse contexto, e algumas outras colaboradoras também que são enfermeiras, né, mas a gente também trabalha com essas parcerias e colaborações, né, sempre que possível. O curso que está aqui é só enfermagem ou tem outras graduações? Geralmente, dentro da nossa perspectiva, a gente também abre vagas dentro das nossas atividades para as outras graduações. Nas outras atividades tiveram inscritos de ciências biológicas, de sistemas de informação, aqui a colega já falou que é de odontologia. Então, sempre tem um público variado. Muito bom, pessoal. Fico muito feliz de ter o professor de outros cursos. Sou enfermeiro, mas uma coisa que a gente sempre trabalhou desde quando eu estou no curso de enfermagem é ser multiprofissional. A gente não pode estar só entre nós, a gente tem que trazer outras graduações para acoplar. Então, quando a gente tem a participação de outros ambientes de estudo, outras pessoas, a gente consegue conectar visões. E para quem é da odontologia também, tem a pós-graduação de odontologia, tem residência em odontologia. Como eu sou mais da enfermagem, Maria Eduarda, eu sempre estou passando esses contextos das minhas aulas, né? Falando da residência. Daí no HU tem a de bucomaxilofacial, e a pós-graduação conheço alguns professores de lá. Então, quem quiser esse caminho, tem na Universidade Federal, vai ter. Quem não quiser, também está tudo bem. A pesquisa, pessoal, antes da gente iniciar aqui nosso foco na pesquisa, só mais uma perguntinha, Lana. É a primeira aula, a segunda, a terceira? Nessa perspectiva, é a nossa primeira aula. Foi uma Perfeito. temática bastante solicitada dentro das nossas outras atividades, que é mais voltada para a parte de saúde mental, né, e trabalhando com o estudante de graduação. Eles sempre solicitaram, eu digo, pô, então, galera, vamos lá. E aí, essa é a nossa primeira aula. Pois sejam bem-vindos. Eu sei é um pouquinho puxado, às vezes, quando a gente fala na questão da pesquisa, às vezes a gente fica um pouco cansado, às vezes reflete várias vezes sobre essa perspectiva, mas eu digo desde já para vocês que tudo isso aqui é um treino, né? A gente aprende e reaprende todos os dias. Na semana passada eu já fiz um treinamento na CAP sobre outro banco de dados, que eu não vou apresentar ele hoje para vocês, vou apresentar só os principais, e a gente vai se reformulando, porque eles atualizam, e à medida que eles vão atualizando, a gente vai se atualizando também. Como a Alana já colocou, a qualquer momento vocês podem estar perguntando, podem escrever no chat,
podem interromper a aula, se não quebra meu raciocínio, não tem esse problema. Podem em qualquer momento falar, volta, reinicia, a gente contextualiza novamente, que as coisas dão certo. Não é uma aula cansativa, pode até ser, pelo vocês estarem o dia fora e chegar à noite em casa assistir essa aula. Mas, no geral, é tranquilo. É uma aula que eu acredito que vocês vão estar gostando. Pelo menos eu pretendo que vocês gostem. Antes da gente colocar a mão na massa, né, eu sempre trago aqui algumas informações que a gente deve começar do início. É redundante essa frase, mas vamos começar do começo. Né? Eu botei como título, pessoal, como realizar buscas em bases de dados, mas tem os bancos e as bases de dados. Os bancos têm uma outra formação e as bases têm uma outra formação também. Aqui é só uma reapresentação minha, quem quiser me contactar por e-mail pode ficar à vontade, né? Como a Ana já falou, sou do programa de pós-graduação de enfermagem da UFP e atualmente eu sou doutorando de lá. Os bancos de dados, como a PubMed, um outro bem chamativo, né, o acadêmico, vamos falar dele um pouquinho hoje também, o Web of Science, eles são esses organizadores que a gente faz buscas, que ele tem muitas informações. Uma forma mais tranquila de diferenciar um banco de uma base. As bases podem estar dentro dos bancos. As pesquisas podem estar dentro de um banco. A pesquisa que está na Lilacs, que está na Scopus, que está na Sinal. Para quem nunca ouviu esses termos, não se preocupe, a gente vai ver eles mais para frente. Eles podem estar dentro de um banco. A base é uma coleção de dados que ela é organizada, independente de como são organizados ou acessados. As bases, elas não que elas sejam menor, mas podem ser chamadas de menores do que comparadas ao banco de dados. O banco de dados compila todas elas. Nem todas. Compila muitas delas. E cada um deles se organiza. As bases não. E se vocês se perguntarem, mas nos artigos que eu li, tinha escrito pesquisa em base de dados. Eu nunca vi pesquisa em bancos de dados e já vi a PubMed. Normalmente nos estudos, se padroniza o termo base de dados. Ele entra como uma base, né? Mesmo tendo uma formação mais construída, sendo bem maior. Então, eu termino aqui no final, todo mundo chama de base de dados. Mas tem essa diferença. Tem um outro ponto que eu gosto muito de focar para vocês, que são os sistemas de informações. Eu apresento sempre o DataSUS porque é o que eu tenho mais proximidade. Eu conheço alguns outros, mas não sei manuseá-los tanto, então por isso eu sempre trago o DataSUS. E por muitos motivos também. O DataSUS, que é o Departamento de Informática do SUS, ele deve ser aprendido por todos nós, dentro da graduação, pós-graduação. A gente formado ou não, a gente deve aprender a manusear o DataSUS. Quem já manuseou percebe que muitas informações podem estar ali um pouco desatualizadas, mas isso faz parte também. Mas se você, por exemplo, for pegar a hanseníase, no DataSUS, se você for ver os indicadores de Teresina, hoje, se você abrir o DataSUS e você colocar na hanseníase, Piauí, Teresina, você vai ver quem que teve diagnóstico de hanseníase, pelo menos nos 2 primeiros trimestres do ano. Vocês vão ter essa informação. Do ano todo ainda não fechamos. Mas se não tiver, do ano passado completo já vai estar. Porque ele tem atualizações muito significativas e outros que são bem desatualizados. O dia D, por exemplo, o dia de diabetes e hipertensão, ele está bem antigo. Se eu não me engano, ele está de 2014, a atualização. Então, terminou não entrando mais alguns indicadores para cá. Ou não estão sendo mais alimentados. Conheçam o DataSUS antes de vocês se formarem, ou se já estiverem formados, também tentem conhecer o DataSUS. É importante, pessoal. Para que serve o DataSUS? Além desse monte de textinho que eu coloquei aqui, para a gente ler, processamento, análise. Quando você vai fazer uma pesquisa, seu estudo, você precisa de informações. E muitas vezes, nas nossas introduções, nós precisamos de uma informação nova. O que a gente faz? A gente vai nos artigos, a gente vê o dado que foi colocado lá, coloca na nossa introdução e referencia aquele artigo. Isso a gente não pode fazer. Eu já fiz? Já, quando eu não sabia que era errado. Mas a gente não pode. Tem um termo na literatura que é chamado de APUD, ou APUD, como vocês conhecerem, que é quando a gente cita a citação da citação. Aquele dado, ele é da introdução daquele estudo, mas ele não foi aquele estudo que pesquisou. Então, se a gente não for em fontes como o Ministério da Saúde ou algum ministério que tem uma informação, aquele dado seja uma fonte primária, como os ministérios,
Fiocruz também, tem as pesquisas da Fundação Oswaldo Cruz, a ONU, você não pode citar aquele artigo como detentor daquela informação. É um grande erro que a gente comete, e como eu falei para vocês, cometi muito antes de saber que era errado fazer isso. Então, no DataSUS, a gente pode pegar esses dados e colocá-los e apresentá-los lá, citando o Departamento de Informática do SUS. Então, é importante a gente tá conhecendo esses erros. E essa aula? Vocês perguntaram assim, né, professor, essa aula vai me levar aonde? Né? Tenho dificuldade com pesquisa, mas todo mundo fala que eu tenho que saber fazer isso aqui, ou pelo menos entender o que é. Serve para quê? Serve para tudo isso que vocês estão vendo aqui agora. A busca no banco e base de dados, ele serve para o TCC, o trabalho de conclusão de curso, para me fazer um capítulo de livro, um artigo, um resumo simples, expandido, uma dissertação ou tese, né, que é mestrado, doutorado. Alguns métodos não vão incluir essas etapas em que a gente vai estar passando aqui apresentando. Porque um estudo original ele precisa de um embasamento. Então ele precisa de artigos originais. Eu posso pesquisar dentro de uma própria revista. Posso ir na revista pesquisar artigos do meu tema. Eu não vou ter que descrever aquele método. Mas eu preciso saber como chegar nesses estudos. Eu posso ter muita dificuldade de encontrar quando eu tenho temas específicos. Então eu preciso saber fazer essa busca. Ela vai me ajudar. Essa busca existe para ajudar a gente. Eles são a mesma coisa? Porque eu já vi muita gente apresentar um resumo simples e expandido e dizer, eu fui apresentar meu artigo. Olha que isso é uma falácia. Você não foi apresentar seu artigo porque você não fez um artigo com resumo simples e expandido. Resumo simples e expandido não é artigo. Artigo tem uma construção e uma formação para ele ser denominado de artigo, ele precisa estar publicado. Artigo é aquilo que foi publicado em um periódico, em uma revista. Enquanto ele não foi publicado, ele é um manuscrito, que não teve publicação. Está ainda em processo para chegar até lá. Não vamos confundir esses termos, é muito importante. Aqui os tipos de estudos para a gente conhecer. Um estudo original ele é aqueles estudos que a gente vai para campo, que a gente pesquisa. E no campo é onde a gente lê principalmente as revisões de literatura. Porque nós precisamos saber qual é o embasamento da literatura científica para aquele determinado procedimento, aquela padronização, o conflito que houve em determinada conduta com a equipe. Os estudos, os artigos, eles estão para resolver isso aqui, para responder, ou pelo menos a gente tentar aplicar de alguma forma a nossa realidade. Essa é a função dele. Uma revisão narrativa, ela não é mais tão construída. A gente não tem mais facilmente uma narração. Por que não tem não é mais tão difundida, mas antes era publicado tanto? A revisão narrativa, ela não requer um rigor metodológico para sua construção. Por conta disso, ela não é mais tão publicada. Então, o que é esse rigor? Um autor, ele defende uma ideia, uma informação que ele encontrou, que está coerente ou pode não estar, e ele pega estudos que confirmem aquilo que ele pensou. Então, ele pode fazer isso, ele fez uma narração, construiu uma revisão narrativa com base naquilo que ele encontrou e pegou estudos que afirmavam. Ele não tem uma construção crítica de trazer estudos que vão contra o que ele disse, e mesmo que ele coloque, ele não vai reafirmar aquilo que o outro autor falou, e não tem uma construção metodológica que se pede. Não é que seja ruim a revisão narrativa. Ela não é mais utilizada pela forma que ela é construída. É importante a gente perceber isso. Não é ruim fazer uma revisão narrativa. A construção dela ficou um pouquinho para trás. A integrativa e a sistemática são próximas, mas buscam informações diferentes. A integrativa ela vai avaliar o impacto e a relevância das publicações sobre aquele tema. A sistemática vai avaliar as variáveis em comum entre os estudos. O que foi que teve mais impacto naquele estudo? Aquela intervenção, aquele fator. Nesses pontos principais aqui, a integrativa sistemática é onde vai estar principalmente essa aula que a gente está assistindo. Mas serve para um resumo simples, para um resumo expandido, para um capítulo de livro. Não tem problema. Estudos de caso e relatos de experiência. Aqui é onde a gente entra um pouquinho no nosso conflito. Um relato de experiência, ele é a sua visão sobre uma vivência que você teve e você descreveu.
O estudo de casos, ele vai fazer uma descrição um pouquinho mais detalhada, ele vai ter informações que ele requer comitê de ética em pesquisa. Qual o maior erro que eu vejo dentro dos congressos? Eu sempre gosto de trazer os acertos e os erros, a gente vai analisando o que a gente já fez, o que a gente não fez, e aquilo que a gente nem sabia que tinha dúvida. O estudo de caso, o pessoal nos congressos colocam fotos, colocam informações que não têm aprovação, colocam foto de feridas, foto de evolução. E isso não pode. Se você não tem um comitê de ética aprovado, você não pode mostrar aquele caso para outras pessoas. Ah, mas era uma informação muito nova. Pois é, mas você não tem autorização. Eu já peguei questionamentos como, mas a evolução dessa ferida foi no meu pai, não vai acontecer nada com as fotos. Vai. Porque não é você que decide se pode ser mostrado aquelas fotos publicamente. É o Comitê de Ética em Pesquisa que decide se elas podem ser apresentadas ou não. E o participante ele tem que aprovar através de um termo assinado que ele aceitou participar daquela pesquisa e ser divulgar as fotos dele. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai tirar foto de alguém, de um procedimento, de um curativo, de alguma técnica que a gente realizou sem ter o consentimento do paciente. Aqui a gente entra, né, no nosso primeiro rosto do que o que a gente veio buscar aqui nessa aula, que é o periódicos CAPS. Essa foto dele já está mais atualizada, esse print eu tirei ano passado. Ele já modificou, ele já não é mais dessa forma. Né? Ele já tem uma nova roupagem que ficou bem mais fácil, isso é muito bom. Periódicos CAPS. Qual é a diferença de eu utilizar ele e utilizar o Google abertamente? Periódicos CAPS, ele é integrado a algumas instituições. Quem for de universidade pública vai utilizar o seu SIGA-A para entrar nele normalmente. Ou acho que tem um SUAP também no Instituto Federal. Quem for de universidade privada não vai ter o acesso se a universidade não permitir, mas tem uma possibilidade. Quando você está utilizando a internet da Universidade Federal, ou estadual, ou Instituto Federal, ou você está utilizando o computador da Universidade Estadual, Municipal ou Instituto Federal, você vai conseguir fazer essa busca também. Porque as universidades permitem que você entre nela, publicamente, qualquer pessoa, e faça uma pesquisa nesse periódico e tenha acesso a tudo. Mas qual é a diferença? Não entendi. Calma, vou explicar para vocês. Quando eu vou pesquisar, por exemplo, pode acontecer e pode não acontecer. Vamos supor, eu vou pesquisar na Sinahal, que ela é uma base de dados específica para estudos da enfermagem. A Sinahal, ou Sinal, também conhecida como Sinal, a universidade ela paga alguns desses estudos, revistas, bases de dados, essas bases de dados. E aí, por ela pagar, ela tem acesso a esses artigos. Então, eu posso encontrar uma divergência de eu pesquisar publicamente no Google, colocar Sinahal, e pesquisar meu tema do mesmo jeito, eu posso encontrar uma quantidade X de artigos. Um exemplo, 10. E aí eu vou através do periódicos CAPS, e encontro 20. Pode ser que dê o mesmo resultado, 10 de 10, mas pode ser que não. Porque a universidade ela faz o pagamento disso. Então, para a universidade pagar, a gente deve utilizar dessa forma, porque a gente vai ter mais acesso a recuperar artigos. Nós vamos ter uma busca realmente bem delimitada. Pesquisar, tanto faz para mim ser na faculdade, tanto faz ser na universidade, tanto faz ser no campus. Mas eu já posso buscar todos eles. Eu quero na faculdade, eu quero no campus, eu quero na universidade. E aqui eu já posso querer excluir campus. Eu quero só a faculdade. Então eu vou botar norte do campus. Eu quero excluir, eu não quero somar. Esse aqui ele é bem fácil. O OR vai incluir, o END, o OR vai separá-los, o END vai somá-los e o NOT vai excluir uma parte. Se vocês não tiverem entendido, vocês falem que eu volto. Vocês quase não estão participando, eu adoro que participem. Google Acadêmico, eu devo utilizá-lo ou não? Eu quero que vocês digitem no chat ou podem falar, quem se sentir à vontade. Devo utilizar o Google Acadêmico?
Não vamos ter medo de errar. A gente tem que errar para poder fazer o que é certo. É preciso errar para poder aprender também. Podem digitar, podem falar, podem ficar à vontade. Muito boa a resposta da Sara. Né? E tá certa a resposta da Sara. Para ter uma ideia do assunto e de como ele é publicado. O Google Acadêmico é exatamente isso que ela colocou. Eu não devo incluir os artigos que eu encontrei no Google Acadêmico. Porque eu não vou colocar em revisões integrativas sistemáticas que não requer a utilização da literatura cinza. Na revisão de escopo requer, então em alguns momentos pode ser que vá ser utilizado o Google Acadêmico. Mas, no geral, eu não vou utilizá-lo como um banco de dados, que ele é considerado um banco de dados. Se eu não for trabalhar com a literatura cinza, a integrativa, por exemplo, não permite. A de escopo, por exemplo, já permite a literatura cinza, porque ele não tem um refinamento. O Google Acadêmico, ele alimenta tudo que existe, ele vai colocando e vai alimentando. Se eu tenho uma revista que ela é um predatório, que eu vou já chegar nesse assunto, ele vai colocar. E a gente não deve utilizar esse tipo de revista. E tem forma de utilizar o Google Acadêmico. Eu devo pesquisar as palavras com as aspas, que é para me encontrar exatamente o que tem. E pegando um pouquinho aqui da fala da Sara, eu devo utilizá-lo principalmente no início da minha pesquisa. Quando eu vou querer saber o que, que existe. Quando eu tenho dúvidas num descritor. Quando eu tenho essa dúvida, aí eu vou utilizá-la para saber o que é que tem na literatura sobre aquele tema. Isso é muito importante. Aqui estou mostrando uma busca de como narrativa. Alana, pode, porque a revisão narrativa ela não requer muita construção do método. Mas, né, eu nunca vi publicações, pelo menos recente, que teve na revisão narrativa. A revisão narrativa, como ela não é tão publicada, né, ela foi muito boa essa sua pergunta. Eu acho que eu nunca recebi essa pergunta até hoje, nas aulas que eu dei, foi a primeira vez. Né? As revisões narrativas, elas são um pouco mais antigas e já foram muito publicadas em um outro tempo. Então, as atuais, eu não vi a inclusão. Mas pode, como ele não requer um método rigoroso, termina que as pessoas utilizam, né? E aí, como ela não tem esse rigor metodológico, não ia fazer muita diferença. Né? Bem interessante essa pergunta. Nunca tinha sido feita essa pergunta para mim. E aqui, deixa eu ver se tem uma. Pronto, entendeu, Alana? Aqui está aqui as publicações, ó. Essa pesquisa ela foi bem interessante, esse print. Por que eu percebo que eu tenho a Cielo, que é confiável, a UERJ e um site totalmente aleatório. Então, pode ser confiável, pode não ser. Mas eu sei que a revista da UERJ e sei que pesquisas da Cielo são. Então, eu tenho 2 artigos que eu posso começar. Vamos começar a pesquisa por locais confiáveis. Não vamos pesquisar por locais que não sejam, pelo aquilo que a gente nem conhece. E isso aqui eu coloquei, achei tão interessante essa imagem, para mostrar um pouquinho aqui do que é um predatório, né? Um predador. Tem aí um lobo, né? Sempre colocado como uma figura maléfica, um lobo, um predador, e em cima dele um cordeirinho, uma ovelha, que está ali como se estivesse por baixo, né, dessa apresentação. As revistas predatórias, para quem nunca ouviu esse nome, são revistas que não têm rigor para publicação e aceitam tudo que você enviar. Né, a coisa mais triste quando me pedem orientação de revista, quando alguém fala, né, qual é a revista que publica mais rápido? Não é assim. Né? Por que não é assim, gente? Não é só porque não é assim, mas por que não é assim? Porque no momento que você publica seu estudo em qualquer lugar, você perdeu todo o valor daquilo que você construiu. É totalmente desvalorizado. Porque você publicou uma revista que não teve uma capacidade de avaliar aquilo que você fez. Se você fez bem feito ou mal feito, não faz diferença para um predatório, uma revista predatória. Como é que eu sei quando a revista é predatória? Quando você recebe aquele e-mailzinho lá dizendo que seu artigo já está aceito, você às vezes apresentou um resumo simples, já está aceito para ser publicado por R$ 250, por R$ 700, ali já é um predatório.
né, revistas confiáveis e mandam um e-mail quando você já publicou nela, se cadastrou. E também aceitam todo tipo de estudo. Eu já publiquei em predatório, quando eu não sabia o que era um predatório, e aí eu terminei indo por esse caminho. Terminei indo para esses tipos de publicações que eu não conhecia, né, eu já aprendi isso aí que a gente não pode. As revistas confiáveis não vão deixar você citar nas suas referências um artigo predatório. Eles vão excluir. E se você fez uma pesquisa bem feita e você publicou no predatório, ela não vai ter validade científica. Porque a academia não vai permitir que citem seu artigo. Eles não vão permitir, então não vamos publicar em predatório. O que é uma revista indexada? Esse é um tópico novo aqui da nossa aula, né? Vocês estão pegando tudo um pouco mais atualizado com as mudanças que a gente está tendo das avaliações. A indexação é aquilo que a gente precisa saber, onde é que nossos estudos vão ser publicados e onde é esses bancos e bases de dados que eles vão parar. Onde é que meu estudo vai parar? Ele vai ser encontrado como? São revistas que fazem parte de uma base, banco de dados, possuem publicações avaliadas por um corpo editorial, né? São professores, são alunos da academia, do mestrado, do doutorado, que são especializados naquilo ali e eles vão trazer inferências que vão quantificar, vai melhorar, vai atingir critérios de melhoria no seu estudo. Pode ser recusado ou não, né? Obviamente, se ele não atingir o que a revista espera. Publicações que apresentam critérios rigorosos quanto à ética e à condução da pesquisa. A indexação nas bases de dados significa qualidade dos estudos. E vamos avaliar. Vamos ver, deixa eu só compartilhar a minha nova guia. Me citem uma revista. Qualquer uma que vocês aí conheçam. Uma revista que vocês conheçam. A revista Renner, a Renner é a revista de enfermagem da universidade. Que é isso aqui, minha gente? É revista de enfermagem. Eu não lembro qual universidade, acho que é do Ceará. UFC, isso. A Renner é da UFC. A BDENF também tem a REBEM. É bom a gente ver onde é que nossos professores publicam esses estudos. A Alana deve ter publicou algum artigo recente, Alana, que você foi bem específica na Renner. Foi bem específica, né? A Renner é uma revista. Sara BDENF é uma base de dados. Ela é uma indexação. Pode ser que a gente encontre na Renner, vamos já olhar. Porque a Alana, eu fiquei curioso com a sua pergunta, né? Porque a Renner está tendo um olhar muito grande agora. É uma revista que ela é boa. Ela, na classificação atual, ela está com B1, mas ela vai mudar para A4. Por que ela vai ter? Se ainda existir o Qualis, ela vai ter essa mudança. Se não, vai ser uma classificação geral. Por que ela tem essa tendência, a Renner? Porque ela, se eu não me engano, está na Web of Science. E a Web of Science, ela é um dos nossos mais confiáveis locais de pesquisa. Porque ela é retida imediatamente se ela encontra um predatório. Ela é retida do sistema dela. A gente pode ver a latino-americana também, Sara, que é muito boa. Vamos ver a Renner. Onde que a Renner está indexada? Gente, abertamente aqui no Google, escrevi Renner, revista de enfermagem da Universidade Federal do Ceará, uma universidade muito boa, a UFC. Às vezes ela está aqui de cara, onde ela é indexada. A Web of Science apareceu bem aqui já como a primeira, né? Porque é a mais importante, a nossa atual mãe. Antes era a PubMed, mas a PubMed ficou um pouquinho mais de lado, né? Ela ainda é importante, mas a Web of Science foi quem está sendo a grande percursora. Ela também está nesses outros locais aqui, Associação Brasileira de Editores. Eu nem sei o que são essas coisas aqui, mas ela está em outros locais também. Tem algumas delas que aparecem indexação, mas ela dá até a métrica, caso alguém vá avaliar outras formas para publicações, participar de editais de mestrado, doutorado, que pede onde é a indexação dela, qual é a nota da revista, aí podem estar avaliando essas métricas aqui. Tem esse Cielo, esse MIA, esse jornal aqui que eu não conheço, e o Google acadêmico, o Google escolar. Deixa eu ver bem aqui qual foi que a Sara disse. Ela colocou a latino-americana. Vocês estão colocando revistas boas. Olha, o que foi que apareceu?
Revista Latino-Americana de Enfermagem, que é a famosa RELAI. A RELAI, ela está indexada em muita coisa. Né? A RELAI é uma revista poderosa. Ela está na SCielo, na BVS, nessa Revienfe, Rediodit, a BTenf, que a Sara colocou agora há pouco. Se eu não me engano, ela também estava na Web of Science, mas eu não achei aqui. Se eu não me engano, ela estava na Web of Science. Não apareceu. Tá aqui na Web of Science, pronto. Ela botou logo aqui de primeiro de cara ao tanto de lugar que ela está indexada essa revista. Então, Sara, ela é uma potência, essa revista aqui. Ela está na Web of Science, PubMed, na Scopus, né? A Web of Science e a Scopus são atualmente as duas principais para as publicações. Na Sinahal, na Sinal, e nesses outros todos aqui, Latindex, Ebesco, Lilacs, tudo isso aqui ela faz parte. Então a Rene, ela é realmente uma potência. Ela era 2 na última classificação, tá aqui inclusive. A última classificação dela é a 2, a JCR está aqui de cara, que é pedido atualmente. Para alguns editais, eles já pedem o JCR ou o Qualis ou a indexação, que no caso ela está na Scopus e na Web of Science. Desculpa. Na Scopus ou na Web of Science. Então ela já está aqui. Ela bota assim de cara onde ela está, porque ela é uma revista extremamente confiável. Então, para ela é tranquilo. É uma potência essa revista, mas também, a Sara botou, mas também essa deve ser uma peregrinação. Sara, eles são muito rigorosos. Muito, muito, muito rigorosos. Mas seguir um método de acordo com como deve ser, atingir muitas métricas, consegue publicar lá. Né? Vale a pena o investimento lá. Vale muito a pena. Deixa eu ver se apareceu outra guia para você. Apareceu. Mas vale a pena, gente. A RELAI, né, que é a Latino-Americana de Enfermagem, vale muito a pena. Descritores e palavras-chave. A gente tem que entender algumas coisas importantes aqui nesse momento. Essa pesquisa ela inicia aqui. Quando eu vou pesquisar meus descritores e palavras-chave? Entendo, eu tenho que pesquisá-los em inglês. Eu não posso estar utilizando PubMed, Web of Science, Sinal. Vai aparecer busca? Vai, porque se o navegador traduz ou porque tem algum artigo que apareceu com a palavra próxima. Mas não é a forma que a gente deve pesquisar. É em inglês. Como é que eu vou saber inglês todas as palavras? O descritor vai mostrar para você. Eu vou mostrar aqui para vocês. Qual é a diferença de um descritor e de uma palavra-chave? Além do texto que eu boto aqui para contextualizar, entendo. Não precisa que vocês saibam isso de cor, não. Eu preciso que vocês saibam que o descritor ele é a palavra código, que vai ser registrado oficialmente na hora que eu for buscar os artigos, ele vai procurar aquela palavra. A palavra-chave ela é um termo alternativo, que eu posso acoplar ao meu descritor. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando eu vou utilizar um descritor e uma palavra-chave. É muito comum, quando eu recebo os estudos para avaliar, eu já recebi artigos, gente, na REUFP, eu faço parte também da REUFP, gente, caso vocês não saibam, a revista de enfermagem da Universidade Federal do Piauí. Já recebi artigo de professores de outros campos, de outros estados, em que eles colocavam a palavra-chave no lugar do descritor, né? Porque às vezes aquele termo ele for mais próximo, não é que a pessoa não queira colocar o correto, não é isso, gente. Que foi o termo que se apresentou mais próximo do que o que ele estava procurando. Mas nesse momento ele deve utilizar o descritor e a palavra-chave ficar para as buscas. A Kézia fez uma perguntinha aqui. No método, o correto é colocar o descritor a palavra-chave. O descritor, mas às vezes é pedido a palavra-chave, mas você sempre vai colocar o descritor, sempre. Por exemplo, nossos TCCs, eles botam palavra-chave. Eu modifiquei meus próprios estudos, mesmo que o manual de orientação traga o nome palavra-chave, eu tiro e boto o nome descritor e coloco os descritores na frente. Mas o correto, Kézia, são os descritores. As palavras-chave são alternativas. Se você quiser descrever, vamos supor aqui um exemplo fictício, né? Eu vou inventar aqui uma coisa. Vamos supor que o descritor ele é pé diabético, que para quem não sabe já está desatualizado, né? É úlcera de pé. É pé diabético o descritor e a palavra-chave é úlcera de pé.
Aí eu vou pesquisar pé diabético. E a palavra-chave, úlcera de pé, vai entrar no OR. E aí eu explico no meu método, que utilizei também porque o pé diabético mostra estudos mais antigos e úlcera de pé os atuais. Então eles foram utilizados juntos. Mas como descritor tem que ir o correto. Não pode ir o errado. Então coloque sempre, opte sempre por colocar o descritor. Gente, os revisores, eles olham. Eles olham no artigo de vocês, eles olham nos estudos de vocês. Eu digo por mim. A gente é orientado a fazer isso. A gente olhar e conferir cada um aqui no desk. Eu confiro cada um. Então, tanto de resumo simples expandido ao artigo, eu venho conferir cada um para saber como é que foi pesquisado corretamente. Porque é fácil, não é difícil. Viu? Aqui é o desk, a gente vai conhecê-lo. Vamos já entrar aqui no desk. E eu botei esse exemplo aqui para vocês de estoma. O descritor do estoma não é estoma cirúrgico, porque o DESC decidiu que as publicações vão dessa forma. E a palavra-chave é o estoma cirúrgico. E sobre o inglês, eu devo pesquisar em inglês. O DESC vai me dar o termo em inglês. Tá aqui, ó, o descritor em inglês. Ele me dá o termo. Ah, mas não é só eu colocar no Google Tradutor e colocar para traduzir o descritor? O descritor, não. Eu não posso traduzir o descritor, porque ele é um termo que ele é fechado. Ele tem a tradução dele como está sugerido aqui, mas não é a mesma coisa? Não é. Eu tive uma experiência recente com uma aluna do mestrado, que ela estava pesquisando consultório na rua, né? E qual era a palavra mais antiga que a gente chamava da população em situação de rua? Era morador de rua. Era o termo mais antigo, que é o que mais se falava, era morador de rua. E a gente sabe que é errado, é pessoa em situação de rua. Quando a gente colocou para pesquisar no Desk, eu vou mostrar para vocês verem a diferença disso. Vamos lá. Deixa eu só conferir se está aparecendo para vocês. Perfeito. Desk, descritor em ciência e saúde, que é acoplado junto ao MESH. Vamos lá. Pessoa em situação de rua. Vamos ver se existe esse descritor. Ele não existe. Então vamos, morador de rua. Aí o que ele me dá aqui? Nesse morador de rua. Esse aqui, não sei nem se está aparecendo para vocês, mas eu posso tentar ampliar aqui. Não sei como está para vocês. Se tá dando para ler direitinho, gente? Tá. Estou vendo aqui, abri, voltei e vi que estava. Vamos lá. Qual é o descritor em português? Pessoas mal alojadas. Porque é um termo que provavelmente veio do inglês e a pesquisa científica decidiu utilizar esse termo. No Brasil, a gente fala pessoas em situação de rua, mas para a pesquisa vai ser pessoas mal alojadas, foi o que eles consideraram. Olhem como está o descritor em inglês. Ele não é a tradução do termo. Ele tem um código que ele foi escolhido para ser classificado dessa forma. Então ele está codificado, a gente deve utilizar esse descritor. Esses 3 Is, o traço, Rose de Pearson. Porque foi a forma que o descritor foi colocado. Eu vou utilizá-lo como está aqui, eu não vou traduzir no Google Tradutor. Eu posso traduzir uma palavra-chave que não vai me causar tanto impacto. E aí a gente vai lendo aqui os termos alternativos, né, que são as palavras-chave, o que é que eu encontro? Morador de rua. Essa experiência com essa aluna foi muito interessante, porque a gente descobriu qual era o termo e descobrimos que tinha a palavra-chave como morador de rua, que a gente não pode mais utilizar no estudo esse termo, e nem publicamente, porque é inadequado. Então foi muito interessante, então entendo. Deixa eu ver se voltou. Entendo, eu não posso utilizar porque me deu vontade. Né? Não vou traduzir só porque eu quero. Eu tenho que utilizar como está escrito aqui em inglês. Aqui é onde a gente faz nossas buscas, nós vamos já entrar lá. Aqui eu coloquei a Próspero como uma fonte de informação a mais, que as pessoas têm muita dúvida quando vão fazer suas revisões, principalmente a revisão sistemática, a de escopo também. Elas precisam ser cadastradas. Não é só a gente fazer. Elas têm que ser cadastradas no protocolo, e a partir disso é que eu vou ver se eu posso fazer autorização para essa revisão ou não. Então, o que é um cadastramento de uma revisão na Próspero, uma revisão sistemática na Próspero? É eu ir lá cadastrar e ver se tem alguém que está fazendo a mesma revisão do que eu. Se não tiver, eu posso fazer. Para que eu não faça uma revisão sistemática igual de outra pessoa.
Sara fez uma perguntinha aqui. Na pesquisa em inglês, mas na metodologia em português. Eu já coloquei em inglês, Sara, mas você pode colocar em português. Você pode colocar o descritor em português no seu método. Mas você pode dizer também que foi pesquisado com os descritores em inglês e colocá-los em inglês. Não vai estar errado, não. Eu já coloquei das duas formas. Eu nunca encontrei uma informação muito concreta de como eles devem ser colocados. Se fosse na minha avaliação pessoal, eu diria que o correto seria sempre em inglês, mas não tem essa informação, porque a gente pesquisa em inglês. Eu já coloquei também em português. Então, acredito que pode ser utilizado as duas métricas. Nunca encontrei nenhum professor, nenhuma atualização que me dissesse isso. Mas se você preferir colocar o inglês, vai estar mais do que correto. Mas pode colocar o português, se o professor também aceitar, optar, tá ok. Agora nós vamos praticar, que é uma prática tranquila. Vamos voltar aqui. Primeiro passo, preciso que vocês prestem atenção bastante nessa parte aqui. A gente vai periódicos CAPS. Publicamente no Google, periódicos CAPS, entrei, acesso CAF, deixa eu aceitar aqui os cookies. Acesso CAF, ou acesso café, não tem um acento, mas é chamado também como acesso café. Entrei no acesso CAF, eu vou colocar ao UFPI, Universidade Federal do Piauí, enviar, aqui já está meu login sendo sigo, e ele vai entrar. Ou vai dar um bug, às vezes ele dá um bug. Se você tiver com a internet da Universidade Federal e fizer isso aqui, não vai dar certo, que ele já vai entender que você está no domínio da universidade. Automaticamente, quando eu faço isso, gente, ela realmente demora um pouquinho para carregar. Não é errado, ela sempre demora mesmo, ela é um pouquinho chatinha. Tem outra pergunta aqui. Pode me explicar a diferença entre os controlados e os não controlados? Sempre confundo descritor controlado e não controlado. A palavra-chave é descritor. O controlado, Sara, é o descritor. A palavra-chave é o não controlado. Pergunta excelente a sua, inclusive. Eu vou até modificar minha aula utilizando esse termo. Foi por falta mesmo de esquecimento, que eu nunca coloquei esse termo de controlado, não controlado. Essa pergunta da Sara, gente, é muito importante. Que às vezes a gente vê numa aula o professor falar o controlado e não controlado. Lembra que pessoas mal alojadas era o descritor e população morador de rua era a palavra-chave? Pronto. Pois o descritor, ele vai ser o controlado, pessoas mal alojadas. E o não controlado vai ser a palavra-chave, que vai ser o morador de rua. Deu para entender? São os termos alternativos. É porque tem várias palavras que chamam a mesma coisa. Né? Às vezes a gente fala os controlado, não controlado, descritor, palavra-chave, termos alternativos, então termina que a gente fica se confundindo. Mas são todos no mesmo rumo. Os alternativos são as palavras-chave e são os não controlados. Deu para você entender? Porque a gente chama de vários termos eles, mas eles são essas palavrinhas que são alternativas. Pronto. Olha como a página dela está muito mais fácil do que a anterior que eu mostrei para vocês ano passado. Listas e bases e coleções, tranquilo, tá aqui tudo tranquilo. Vamos pesquisar. Sara, tu quer escolher um banco base de dados para a gente fazer a nossa pesquisa? Tu vê que a Sara está bem criando. Oi? Web. Pronto, a web é uma das mais difíceis, mas ela é ótima. Por isso mesmo que eu pedi. A Sara gosta de desafio. Uma coisa só com ela. A web faz um trabalhozinho remoto. Deixa eu falar uma coisa para vocês, aqui pegando com o pressuposto da Sara, que provavelmente já tem mais participação nas atividades de pesquisa. Às vezes, nós temos que fazer mais de uma busca para conseguir refinar nossa pesquisa. Às vezes é o jeito. A gente tem que fazer várias, até a gente conseguir encontrar o que a gente quer. E às vezes a gente vai fazer tudo certinho, como mostrei para vocês, e não vai encontrar nada. Infelizmente, isso pode acontecer. Sara ou qualquer outra pessoa, mas como a Sara está participativa também, querem falar um tema, eu nunca deixo essa parte fechada da aula, eu sempre pego com vocês. Um tema. Um tema de pesquisa que vocês gostem. O que vocês me falam? Eu vou parar o compartilhamento e vou colocar a tela toda, porque eu vou fazer a modificação para o Word.
Eita, que esse tema que o Lucas colocou, quase não vai ter artigo, mas vamos pesquisar ele. Biomarcadores de Alzheimer. É um tema bem difícil. Vamos pegar o do Lucas para ver o que a gente acha. Esse gosta de desafio, viu? Porque biomarcadores de Alzheimer, a gente vai acrescentar ainda os idosos, bem aqui no dele. Só para a gente ter uma busca mais completa. Vamos lá. Biomarcadores de Alzheimer em idosos. Não sei nem se vocês estão vendo, mas eu vou ampliar aqui. Vamos aonde? Desk. Me acompanhe. Vamos ver se biomarcador é um descritor, é uma palavra-chave. O que será isso aqui? Vamos ver aqui o que aparece. Tem ambientais, farmacológicos, tumorais, tem biomarcadores no geral. Biomarcadores é um descritor. Então, eu vou pegar a palavra em inglês e coloco aqui. Palavras-chave não tem o Alzheimer na frente, então não vamos utilizar. Mas tem um descritor biomarcadores. Alzheimer. Vacinas contra Alzheimer, doença de Alzheimer. Eu queria achar só o Alzheimer. Vamos ver se a gente não tem. Mas vamos ver o que a gente acha aqui mais de próximo. Doença de Alzheimer. O descritor é doença de Alzheimer. É esse aqui. Ele não tem só a palavra Alzheimer, que está correto também. Mas vamos ver o que tem mais por aqui. Termos alternativo, início precoce, tardio. Não tem. E agora vamos para os idosos. Idosos ou idosos, vamos descobrir. Direitos dos idosos, centro, anestesia, instituição, idoso fragilizado, abuso de idoso, idoso. Temos o descritor idoso. Então a gente pega idoso. Eita, que não está querendo ir. Então a gente pega idoso. Vamos utilizar outras palavras no caso do idoso, porque o idoso tem muitos termos. Idoso, vamos precisar pessoa idosa, que é o mais utilizado no Brasil e o mais correto. Ainda vou traduzi-los, pessoal. Pessoa idosa, população idosa. Uma dica de ouro. Palavras compostas, elas sempre vão estar entre aspas. Sabe por quê, gente? Porque se eu não boto elas entre aspas, eles vão pesquisar a doença e Alzheimer. Ele não vai pesquisar a doença de Alzheimer. Ele vai utilizar os dois. Pessoa e idosa. Ele vai pesquisar todos os artigos que têm o nome pessoa e todos os que têm idosos. Então, não vai ser uma busca realista. Palavras compostas, elas têm que estar entre aspas. Vamos lá. Conseguimos nossos descritores. Google acadêmico. Não, Google Tradutor. Acadêmico, minha gente? Google Tradutor. Eu estou utilizando para traduzir termos não controlados, palavras-chave. O descritor, eu já peguei todos eles em inglês. Todos eles já foram pegos em inglês. As palavras-chave é que estão em português e vão ser substituídas agora por um termo em inglês. Pessoa idosa. Quem souber inglês mais do que eu conseguir traduzir de cara, é tranquilo, gente. Pode ser que esse termo nem utilize, nem exista. E eu vou colocar aqui para substituir essa pessoa idosa e população idosa. Fala aspas. Ok. Web of Science, eu vou entrar na coleção principal.
Mas deixa eu ver qual que tem aqui. Científica, eletrônica. Essa aqui é junto com a SCIELO. Ela vai pesquisar especificamente artigos que estão na SCIELO. Então, de preferência, eu vou para a coleção principal. Às vezes elas trocam, né? Fica uma por cima da outra. Às vezes a outra, essa fica em primeiro e a outra em segundo. Mas eu vou pesquisar a coleção principal. Sempre. Vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? Esse termo. Eu vou colocar aqui direto. A PubMed é um pouquinho diferente, viu, Sara? Mas eu acho que você já deve estar sabendo utilizá-la melhor. Biomakers. E, que aqui é porque o meu computador traduziu, mas não é assim que fica. É o END, viu? Alzheimer, que está aqui, doença de Alzheimer, com as aspas. Eu ainda vou manter o I. Colocar aqui o idoso. E agora eu vou adicionar. E vocês vão me dizer. Eu vou utilizar agora o AND ou OR para colocar esse region person. AND ou OR. AND ou OR, pessoal. OR, isso não vai, a Sara botou. Isso. Porque eu quero saber, pode ser idoso ou pessoa idosa, não faz diferença para mim. Pode ser idoso ou pessoa idosa, ou também população idosa. E aqui eu vou colocar o OR, e aqui eu vou colocar o OR. Eu estou colocando o OR referente a esses termos. E vou buscar. Aqui é o pulo do gato. Pode não aparecer nada, pode aparecer tudo. Então, vamos descobrir com essa pesquisa. Aqui ele está carregando, deu um bug aqui que não saiu do lugar. Até que ele encontrou um bocadinho de artigo. Agora, eu queria perguntar, cadê o menino que falou isso? O Lucas, como foi que ele pensou nesse tema? Pelo amor de Deus, é muito específico. Biomarcadores de Alzheimer é muito específico. Com certeza ele pesquisou alguma coisa sobre. Sara, a Web of Science tinha uma roupagem diferente, ó, típico da Web esse bug. Sara. A Web of Science tinha uma roupagem diferente. Ela tinha o Advanced, que nem a PubMed. Mas aí ela ficou dessa forma. Ficou assim de cara para a gente fazer. Mas eu apertava no avançado, igual a PubMed. Advanced. Ia lá e fazia primeiro um, colocava depois o outro e fazia a busca. Mas ela ficou assim direto. A busca dela. E aí eu copio esse termozinho que está aqui. Ficou tão ruim aqui para copiar. Ó. Esse daqui, pessoal, é o meu termo de busca, que é o que as pessoas encontram nos artigos. Para que serve esse termo de busca? Para nada, não. Ele vai no seu artigo. E onde é que ele entra, o termo de busca? Vamos entrar na Web of Science de novo. Disponibilidade. Entrei no Web of Science. Aqui ele está com tudo aberto de novo. Aqui eu vou reiniciá-lo. Ele replicou o que eu tenho de pesquisado. Preciso disso aqui, não. Pronto. Aqui é para ser a página principal da Web of Science. Não é aquela que abriu só porque eu estava com a outra aberta. Eu copio esse termo de busca. Vamos supor que a Sara fez esse termo de busca. Eu vou lá e vou colocar para pesquisar esse termo de busca. E aí encontrou aqui uma quantidade de resultados diferente, mas não era para ser diferente, não. Alguma coisa apareceu aqui que não foi da forma que deveria ser. Esse aqui encontrou 29.749 resultados. Esse aqui, 331. Então, eu copiei a chave de busca errada. Eu não copiei a chave de busca correta. Faltou algum tópico da chave de busca que não apareceu aqui. Provavelmente porque eu cliquei aqui em cima. Ele só copiou a chave até aqui. Ele não copiou a chave até o final. E vamos descobrir como é que a gente faz para copiar ele completo. Vamos ver qual foi a diferença. Achei igual, não achei diferente não, pessoal. Será que eu cliquei em alguma coisa? Vamos fechá-los.
Essa chave de busca ela serve para isso. Para quando ele tá referenciando a minha busca anterior. Vamos ver o que ele vai dar. Ainda vai dar os 300 e pouco. Não, ele realmente definiu como os 300 e pouco. Tá certo. Ele não botou os 27 mil, não foi, gente? Quanto foi o anterior? Sara tá aqui? Foi, 29 mil. Ele não referenciou os outros, pessoal. Essa chave de busca que provavelmente ela está indo da forma inadequada. Não sei por que ele fez esse refinamento. Vamos ver se o link funciona. Mas o link vai funcionar para os 339. Não para os 29 mil. Bem diferente isso aqui. Das aulas que eu já dei, esse aqui foi mais diferente. Vamos ver se eu encontro aí de novo. Pronto. Pessoal, quando for para a gente ver esse termozinho aqui, vamos supor que foi a Sara que pesquisou, ele tem que aparecer a mesma quantidade de artigos que ela encontrou. É esse 29.749 artigos. Não são aqueles 300. De alguma forma, eu não estou conseguindo copiar esse termo de busca. Ele não é para dar diferente. Não é para dar diferente. Não é para acontecer isso jamais. Eu não sei por que ele não me dá a estratégia. Realmente, eu não sei dizer para vocês. Se eu encontrar diferente, eu vou ver que o estudo que a pesquisa que a Sara fez não foi igual à minha. Então, não é para estar diferente, é para ter os 29 mil artigos. Não sei qual foi o critério que ele botou dessa forma. Vamos testar mais uma vez. Ou então, talvez uma busca tá interferindo na outra. Eu estou com as duas abertas, está interferindo. Vamos ver. E o interessante é que ele repete os 300. O que eu acho mais interessante é isso. E aqui nesse momento que a gente está buscando na principal, ele vai estar indexado em tudo isso aqui. Ó. Ciências sociais, índice. Tudo isso aqui vai aparecer na nossa busca. Ele vai dar os 300 e pouco. Agora nem encontrou. Verifica a ortografia. Não sei porque que ele não está identificando minha palavra-chave. Mas, enfim. Esse termo de busca aqui, ele serve para me replicar essa pesquisa aqui. Só que eu tenho que encontrar a mesma quantidade de artigos, não é os 331, que eu encontrei aqui nessa busca. Pode ser que ela esteja em alguma atualização e está dando esse erro, mas normalmente isso não vai acontecer. É porque ela é meio doidinha mesmo, ela é uma das mais difíceis que a gente tem. Então foi um erro aleatório, mas foi bem interessante a gente pesquisar aqui nela. Essa base é um enigma, uma vez aconteceu, eu tive que dar umas... E Sara, é porque ela passa por muitas atualizações. Aí acontece que às vezes ela dá esses bugs. Da Web of Science é normal, ela sempre muda a página inicial dela. Mas acontece, é para encontrar essa mesma quantidade aqui. Se apareceu diferente, ela não está recuperando os artigos com esse termo. Não está, era para aparecer isso aqui. Mas interessante que da busca também está aqui os artigos dele. Doença de Alzheimer, população idosa. Tá aqui, ainda não encontramos artigos exatamente como que ele colocou, mas tem biomarcadores de Alzheimer. Esse daqui, eu não lembro o nome do rapaz que pesquisou, acho que era Lucas, que perguntou. Deixa eu ver se era Lucas. Lucas, meu tema de pré-projeto do mestrado em computação. Lucas, esse daqui, a busca ela deu até certo para o seu estudo, porque ele já conseguiu recuperar um artigo que pode ser que entre no seu estudo. Então, eles existem, mas tem que ser refinada essa busca. Por que eu digo que tem que ser refinado? Foi pelo erro que deu aqui, ó, outro artigo com isso. Estigmas multimodais de idade cerebral relacionam-se com biomarcadores de doença de Alzheimer. Esse aqui, 18, também entra no seu estudo. Por que tem que ser refinada essa busca?
O Ryan pode ajudar a resolver, verdade. Por que tem que refinar essa busca? Porque a primeira busca que a gente faz, ela não é a principal. Às vezes tem algum descritor, alguma palavra-chave que ela tem que ser modificada. E eu só vou saber isso buscando novamente. Então é necessário refazer essa busca. Mas a busca que a gente fez superficial do tema do Lucas, ele já mostrou artigos que entrarão no estudo dele. Isso é muito interessante. O população idosa foi o que incluiu, pessoal, para ter mais descritores. Não foi algo que ele colocou do estudo dele. Mas já encontramos artigos dele com artigos que poderiam entrar na pesquisa dele. Agora, o que me inquietou foi isso aqui. Esses 331 aqui. Isso aqui me inquietou. Achei bem diferente. Ele não recuperar a busca. Porque a função desse termo aqui é recuperar exatamente isso aqui. Não é para ser menos, ainda mais uma quantidade tão significativa de menos. Não é para ser dessa forma. É um erro da plataforma. Ou um erro meu que eu não soube identificá-lo. Mas mais para frente eu vou ver o que aconteceu. Enfim, preciso que vocês tenham entendido que isso aqui serve para me recuperar os artigos. Às vezes é necessário, aqui pegando esse termo aqui, a gente utilizou o OR apenas para essas palavras aqui. Para a população idosas, pessoas idosas e idosos. Mas, às vezes, o biomarcador pode ter um termo que ele precise para o estudo dele. E aí eu vou fazer também. Vou colocar o termo alternativo para ele. A doença de Alzheimer não precisou, mas pode ser que tenha também. Utilizar o OR em outros contextos. E vamos falar do Ryan ou Ryan, depende de como é a fala de vocês, como vocês acham mais interessante. O dele sim, mais focado em proteínas. Então, pode ser que você deva utilizar proteínas, biomarcadores e Alzheimer. Pode ser que você tenha que ir por esse caminho, realmente. E o Ryan, né, que ele é um sistema, vamos ver aqui, que ele ajuda a gente a separar os artigos. Ele foi inventado, não está com muito tempo, e ele tem evoluído, a cada vez que eu passo por ele, ele tem evoluído. Vamos entrar nele. Ele consegue fazer, pessoal, as buscas. Eu acho que não é esse meu que eu uso, não tem nada não, eu tenho conta nos dois. O Ryan, ele consegue fazer com que revisores participam da mesma estratégia de estudo. Vamos supor que está eu, o Lucas e a Sara pesquisando sobre o estudo que ele colocou aqui com a doença de Alzheimer e os biomarcadores, e nós encontramos aqueles 333 artigos. Nós três vamos, independentemente, selecionar os artigos que entram dos 333. E aí a gente vai ver se a gente consegue selecionar a mesma busca ou se tem particularidades. E a partir disso a gente vai trabalhar para saber quais são as particularidades dos artigos. Por que eu excluí um e o Lucas incluiu o outro e a Sara ficou na dúvida desse artigo? Aí às vezes precisa entrar um terceiro revisor para poder fazer a avaliação, um quarto, no caso somos três, um quarto, para decidir se o estudo vai entrar ou não. Ou então eu e a Sara divergimos no estudo e o Lucas conseguiu resolver aquele ponto. Então o Ryan ele serve para isso aí, e o Ryan ele serve para isso, para a gente independentemente fazer. Hoje em dia ele monta a estratégia Prisma, mas a gente também pode fazer manualmente, não precisa, porque é a versão paga. Então aqui a gente adiciona uma pessoa quando vai fazer a busca, aqui é um estudo da Isla, mas eu acredito que ele não vai abrir para mim, porque está há muito tempo que eu não entro nele, e só a pessoa proprietária é que vai conseguir abrir. Então aqui está a Isla, quando fez a pesquisa comigo, em 5 de janeiro. Outras revisões que eu fiz também aqui com a Débora. A da Débora faz tempo, fevereiro de 2024. Tem um da Sânia, a gente se inclui. Esse aqui é o do professor Jefferson, que fez isso aqui foi a revisão de sistemática dele. Então isso aqui é quando a gente vai fazer as avaliações e incluir outras pessoas. Eu queria só entrar em um, só para ver se eu consigo mostrar para vocês. Estamos encerrando, pessoal. Devem estar cansados, mas nós estamos no final. Aí aqui o de feridas, eu não lembro se tem alguém incluído nesse daqui. Mas vamos ver. Esse aqui está com a Roberta Lima.
Roberta Lima deve ter sido alguma aula que eu dei que entrou na hora. Foi no teste da semana de enfermagem lá na UF. Ai, foi, Sara. Eu tava tentando entender quem era essa Roberta. Ela foi a menina que estava na aula, não foi? Foi. Ela Que eu ainda disponibilizou lá para fazer o teste. Eu coloquei até a PubMed. Aí aqui seria a minha avaliação com a da Roberta, o que eu já avaliei, o que ela avaliou. E aqui é o início da triagem. Quando os artigos, acho que não tem nada indexado aqui, vamos descobrir. Há muito tempo. Tem 4 artigos, mas nem aparece, que já foram mexidos. E aqui os artigos a gente vai colocar se inclui ou não. Ela pode incluir ou não. Posso dizer que tenho dúvida, eu posso excluí-lo e eu posso incluir. Posso pegar um artigo e incluir. E aí vai aparecer no final o resultado do score de todo mundo. Como que foi essa avaliação. E a gente consegue lê-los prévia a questão do título e do resumo, e vai fazendo a avaliação, a triagem inicial. A outra triagem é pela leitura completa. Sara, ele faz o Prisma, só que é a versão paga. Mas ele faz o Prisma automaticamente, que a gente vai ver nos artigos. Infelizmente, é a versão paga. Infelizmente, senão eu ia usar demais. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Digam agora, mas não calem-se para sempre. Podem deixa eu ver se o chat está sendo movimentado aqui, como eu abri ele, não coisa. Esse aqui é meu contato. Quem quiser entrar em contato comigo, pode ficar à vontade. Nem sempre eu consigo responder. A Sara sabe. Vocês têm que ser um pouquinho como a Sara. Tem que estar sempre me lembrando quando eu tenho que fazer alguma coisa, gente, pelo amor de Deus. Porque senão eu esqueço. Meu tempo é bem curto, então termina que nem sempre eu consigo. Eu respondo, mas às vezes não consigo cumprir aquilo que eu disse que eu precisava enviar isso para você. Então pode ser que eu leve um tempinho para fazer isso. Então, eu respondo por e-mail, respondo pelo WhatsApp, respondo pelo Instagram também. Meu Instagram não é profissional, ele é pessoal, mas se for algum aluno meu, eu sempre estou aceitando. Não tenho problema com isso. Eu não aceito quem é desconhecido. Quem não souber quem é de jeito nenhum, eu realmente não aceito. Esse aqui é meu Instagram. Podem ficar à vontade para tirar dúvidas, entrar em contato. Para mim é bem tranquilo. A Sara botando doutorado sanduíche, quase. Ainda faltam algumas etapas, mas estou chegando lá e com fé em Deus vamos chegar. E com fé em Deus, Sara também vai chegar até lá, né? Sara está nessa caminhada da pesquisa, me acho muito parecido com a Sara. A Sara, ela iniciou desde cedo na pesquisa, assim como eu. Mas não precisa iniciar desde cedo para entrar na pesquisa. Tem uma amiga minha que no último período, no nono, ela foi atrás, publicou o artigo, entrou no mestrado e hoje está gostando. Então, e hoje em dia, obviamente, ela teve que correr um pouquinho mais atrás de algumas etapas que ela pulou. Né? Então, acontece. Né? Sara, com fé em Deus, vai estar com a gente daqui a algum tempo. Então, pessoal, podem tirar dúvida. Lembrem que a estratégia que a gente pesquisou e replicou e foi pesquisar, ela apareceu uma quantidade de artigos diferente. Mas isso não é o que é para acontecer com a estratégia. A estratégia ela tem que aparecer exatamente a quantidade de artigos que foram recuperados na versão inicial. Foi um bug do sistema ou algum erro que eu cometi na hora de fazer a cópia daquele texto. Então, acontece, faz parte do estudo. Era isso a aula de hoje. Tem muitos outros bancos bases de dados, tem a Sinal, tem a PubMed, que também a PubMed é mais utilizada por vocês, e o Google Acadêmico, que a gente só vai utilizar